Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler Romanos capítulo 8 e sermos edificados pela palavra de Deus. Lembrando que essa série é uma série que não está sendo fácil para gravar. É muita coisa, é muito estudo por trás disso aqui tudo, tá? Eu não falo coisas que estão na minha cabeça. Tudo que eu falo aqui já são mais de 10 anos que eu leio a Bíblia, entendeu? Então eu não tô falando coisas que eu acho que tem que ser de tal forma ou de tal jeito, mas são coisas que eu venho estudando há mais de 10 anos, tá bom? E aprendendo sempre, tanto na parte de teologia quanto na parte de leitura da palavra, e eu estou aqui compartilhando com você, tá bom? Hoje vamos falar aqui de Romanos capítulo 8, nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Lembrando que lei do pecado e lei do Espírito seria o quê? Você andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, você obedece à palavra de Deus e você se sujeita às Escrituras. E aí não há nenhuma condenação para você. Quando você fala aqui, ó, te livrou da lei do pecado e da morte, tá falando da concupiscência da carne. Tá falando da vida carnal, tá bom? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava a enfermar pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Filhos herdeiros, parando aqui para falar para você. Então, o que acontece em Romanos aqui? O que Paulo deixa bem claro aqui no livro de Romanos? Nós temos dois lados. Ou você se inclina para as coisas espirituais, ou você se inclina para as coisas carnais, ou você quer as coisas de Deus, ou você quer as coisas da carne. E o único jeito de não fazer o que a carne quer é estando debaixo do senhorio de Cristo. E é isso que Paulo deixa bem claro aqui. Você está em Cristo, você não obedece à lei do pecado, mas à lei do Espírito. Amém? O que é a lei do Espírito? Agora Deus está falando no Espírito Santo dentro de você. E ele testifica as coisas que o Pai tem revelado. E olha só que fala aqui, ó, filhos e herdeiros. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Lembrando que essa questão de glorificados é Gálatas 4, 1 ao 7. Os sofrimentos do presente
e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, porque temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Deus é que nos justifica. Ele que testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é o selo da promessa. A promessa era que o Cristo ia vir e ia pagar o preço pelos nossos pecados. O Cristo veio, fez isso. E ele nos deu o quê? O Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Consolador. É Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo é Deus. E ele escolheu habitar dentro de nós, que recebemos o senhorio de Cristo. Tá bom? As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Está lá em Salmo 44, versículo 22. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu amigo, nada que a gente passa nessa vida aqui pode nos separar do amor de Deus. Nada. Só pode acontecer o seguinte: se você não buscar Deus, ele pode parecer que está longe, mas ele não está longe não. Ele habita dentro de você. E ele quer que você tenha uma comunhão com ele. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer essa comunhão. Ele quer essa intimidade. Por quê? Porque ele quer se revelar ao teu coração. Tá bom? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, que Cristo seja revelado ao coração de cada homem aqui e cada mulher aqui. Pai, que cada um aqui seja cheio do Espírito Santo e possa ter uma vida transformada
pela palavra de Deus, pois o Espírito testifica que somos filhos de Deus. E Ele também nos faz vencer, nos assiste em nossas fraquezas, Deus. E nós somos vencedores. Obrigado pela sua presença nesse dia. Até amanhã que vamos ler Romanos capítulo 9, tá bom? Até amanhã. Valeu, valeu.